aprender a fazer rolinhos primavera. Eu queria agradecer a minha amiga Aline, que faz parte do nosso grupo lá da costurinha na Casa do Caminho, foi quem nos ensinou. Mas para aquelas que gostam de cozinhar, que gostam de rolinho primavera, nós vamos fazer agora, para que aquelas que aprenderam possam rever a aula de rolinhos primavera, e é também para alguns amigos que eu devo encaminhar para que elas também possam aprender. E é muito simples a massa. Ela vai 400 gramas de farinha de trigo e 2,5 copos de água, mais uma pitada de sal. Vou colocar o sal aqui junto aqui na farinha já. E aí nós vamos bater no liquidificador. Essa massa vai ficar mole e um pouco pastosa, para que ela possa depois ser frita. Então nós vamos colocar aqui 2,5 copos de água gelada. Tem que ser gelada. 2,5 copos de água gelada. 2,5. Como eu não tinha uma balança, eu usei esse medidor, então pode ser que eu precise colocar um pouquinho mais de farinha, ou talvez um pouquinho mais de água. Então nós vamos bater para ver como que essa quantidade vai ficar, que espessura que vai ficar essa massa. E ela tem que ser uma massa um pouco mais grossa do que aquela que a gente costuma fazer para panquecas. Ela fica um pouquinho mais grossa. Então vamos bater no liquidificador. Essa massa aqui, como vocês viram, é bem simples. Só vai farinha, água gelada e sal. Eu bati a massa e achei que ficou um pouco mole. Que ela ficou um pouco mole, que ela deveria ficar um pouquinho mais pastosa. Então eu vou acrescentar um pouquinho mais de farinha de trigo, bater novamente. Aí vou experimentar novamente a espessura. Eu coloquei mais umas 50 gramas de farinha de trigo, bati, e ela ficou nessa espessura. Ela ficou mole, mas ela está espessa. Ela está espessa. Mole, mas espessa. Então agora nós vamos para a primeira parte. Então nós vamos agora para a primeira parte do início, então, da gente fritar a massa. Então eu vou precisar de um pincel. E vou precisar de uma frigideira antiaderente, porque aqui não vai nada, eu não vou colocar óleo, não vou colocar manteiga, nada. Então eu vou agora passar a massa aqui com o pincel e vou fritar uma a uma até terminar a massa. Eu coloco um pouco a frigideira no fogo para ele esquentar um pouco, porque é preciso que ela esteja quente para que eu possa começar a fritar a massa. Então, com o pincel, eu vou passar a massa na frigideira antiaderente e para que ela possa ficar bem fininha mesmo. Então, ela é fina. Então, eu passo a massa em toda a frigideira. Você pode fazer numa frigideira maior, numa frigideira menor. Isso vai depender do tamanho dos bolinhos que você queira fazer. Então, aqui eu vou aguardar um pouquinho para que eu possa retirar essa massa daqui. Ainda tá meio mole.
Mas já já ela fica bem crocante e eu consigo tirá-la aqui da... Eu consigo tirá-la aqui. Vocês percebam que aqui ela já está começando a soltar, porque onde estava mais fino, ela já está começando a soltar da frigideira. Então, eu vou soltando da frigideira. Eu vou soltando a massa da frigideira e vou reservando a massa para que depois eu possa montar os rolinhos. Aí, a primeira massa já está pronta. Vou fazer a segunda massa. Então, dá para perceber que vocês vão poder fazer muitos rolinhos com essa quantidade de massa que eu preparei. Mas, se vocês quiserem, essa massa, depois de vocês enrolarem, fazer os rolinhos, vocês podem congelar e fritar num outro dia, né? Vocês terminarem num outro dia, vocês podem preparar tudo e deixar os rolinhos primavera no congelador para que vocês possam usar. Então, a gente vai fazer toda essa massa. Nós vamos fazer toda essa massa e vou preparar. E as que eu... Virar um pouquinho. E as que eu não utilizar, as que eu não for fritar hoje, eu deixo preparada para prontinho no congelador. Aqui nós temos o recheio que vai ser montado os rolinhos. E os recheios foi feito antes, porque eles têm que estar frios. Então aqui está preparado, cortado bem pequenininho, queijo branco, queijo amarelo e presunto. Nessa outra vasilha aqui nós temos frango desfiado, refogado também e com requeijão cremoso. E aqui nós temos o frango refogado, também desfiado, com cenoura e repolho. Então esses três recheios vão ser colocados no montado os rolinhos primavera. Então nós temos aqui a massa, que já foi cortada. Então eu vou pegar um pouco, colocar o recheio e montar os rolinhos primavera. Então primeiro nós vamos fazer assim, para que eles possam ficar bem enrolados, para que na hora de fritar, eles não tenham problema de furar ou então de abrir. Nós deixamos um pouquinho da massa, peraí. Então nós deixamos um pouquinho da massa crua para que a gente possa colocar aqui no final e vai servir de cola. Aí nós vamos montar e ele vai colar os rolinhos. Então nós vamos pegar agora o segundo, bem devagar, porque ficou no prato aqui, num prato fundo, deveria ter colocado num prato raso para eles ficarem mais abertos. E aí nós vamos colocar o outro
outro recheio, que esse recheio é um recheio cru, que é de presunto, queijos. E aí nós vamos montar também aqui os rolinhos, fazendo o envelope, para que fique bem escondidinho aqui o recheio, para que a gente possa depois fritar. Esses rolinhos ainda vão ser fritos no óleo quente. E todos vocês, quem já comeu os rolinhos, sabem que eles ficam bem crocantes e eles são fritos, né? Então nós estamos colocando o recheio novamente, para que vocês possam aprender como é que enrola, para que ele não abra durante a fritura. Então vocês dão dobra a primeira vez, depois vocês dobram do lado como se fosse um envelope, passa, dá uma virada, e nessa sobra aqui você passa um pouco da massa crua, para que ele possa colar e não abrir durante a fritura. Aí os rolinhos ficam bem bonitinhos. Isso aqui ficou muito coisa na vida. Agora nós vamos dar início à fritura. Nós vamos fritar cada rolinho. Nós vamos deixar ele ficar bem douradinho. Depois nós vamos passar aqui o papel para escoar bem o óleo. Ele fica bem douradinho, fica crocante. Vamos deixar fritar mais. Então não é uma massa que cresce, porque ele não vai fermento, né? Não é uma massa que cresce. E ela é uma massa que a gente já coloca com o óleo quente, porque a massa já foi pré-cozida. Então agora é só para dar crocância nos rolinhos. Vou deixar mais amarelinho. Eles ficaram bem amarelinhos. Nenhum deles estourou, porque ele foi bem enrolado. Depois ele foi colado com a massa crua, e ele ficou bem enroladinho, então nenhum estourou. Eu deixei ficar bem amarelinhos, agora escorro bem. Aí eu coloco aqui uma folha de guardanapo, para que ele possa absorver bem o óleo. E pronto. É só deixar escorrer agora e saborear, que deve ter ficado uma delícia. Nós estamos terminando de fritar e eles podem ser comidos assim, naturalmente, ou ainda colocado um molho agridoce, como o tarê, por exemplo, que a gente usa também em sushis. Você pode usar o tarê. E eu espero que vocês tenham gostado da receita e que eu tenha sido bastante explicativa, que a explicação tenha sido boa, para que vocês possam fazer na casa de vocês. Um beijão para todas!